Oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Louco Odisseia e esse é o nosso podcast, o Bookseia. Hoje vamos retornar à nossa investigação de onde a gente parou, a partir de onde a Holly fala que o Terry não foi o assassino. O Jack acordou de madrugada querendo ir no banheiro. E ele tava lá, bem feliz, quando ele ouviu a cortina da banheira balançar. Ele olhou assustado, pensando que ainda estava dormindo. Então, logo em seguida, uma voz surgiu chamando ele. Essa voz ameaçou ele e disse que tinha colocado um câncer nele naquele dia lá no celeiro. Por isso a nuca dele estava parecendo que estava queimada. A voz do invasor perguntou se o Jack queria que ele tirasse o câncer, porque se ele colocou, ele podia tirar. Só que para ele tirar o câncer, o Jack tinha que fazer favores para aquela voz invasora. E mediante o medo de morrer de câncer e fazer favores horríveis, ele preferiu servir de marionete. A única coisa que ele conseguiu ver do invasor foi a mão. E não era qualquer mão, porque tinha uma tatuagem ali, nos dedos. E estava escrito Kent. Ou tipo, não tem significado, não pode. Não pode. Tava escrito Kent. Além de sobrenatural, essa coisa é estilosa, né? Porque tem até tatuagem. A Jane, a esposa do Ralph, nossa personagem favorita, acordou de madrugada e olhou pro seu lado e Ralph tava dormindo, né? Ela viu uma luz acesa no corredor e resolveu descer. E como vocês podem imaginar, lá estava essa figura enigmática. Ele estava sentado na cadeira da sala de estar, bem íntimo já, né? Sentando assim, sou o demônio, cheguei aqui. Ele ameaçou ela de morte e disse pra ela dar um recado pro marido dela. Simplificando, né? Ele disse pra ela, pro Ralph parar com essa investigação, senão os dois iam morrer. Ele tinha um detalhe nos dedos e estava escrito nos dedos dele a palavra must. Deve, de dever. Então a Jane tentou falar pro Ralph que ele estava ali, mas a mente racional do Ralph não deixava ele acreditar. Porque o alarme estava ligado, as janelas estavam trancadas, as portas estavam trancadas, ou seja, não tinha como alguém ter entrado ali. Mas a Jane tinha certeza do que ela tinha visto, e ela falou que ele tinha a aparência de queimado. O Ralph procurou vestígios e tal, mas acabou não encontrando nada. Então a Jane falou pra ele sobre a tatuagem Must nos dedos. Então ele se lembrou de já ter visto aquela tatuagem em algum lugar. Sabe aonde? Quando Cloud Bolton depôs. Ele tinha quase certeza de que foi lá que ele tinha visto essa mesma tatuagem. Então ele pediu pro Sablo uma foto do Cloud, pra ver se batia com o que a Jane tinha visto, né? O Ralph mostrou pra Jane uma foto que estava no celular dele e ela ficou pasma, né? Pois ela reconheceu o homem que esteve na casa dela. O nome dele era Cloud Bolton. Bom, uma patrulha foi averiguar a situação do Cloud e ele estava na casa da mãe dele. E o mais incrível de tudo é que ele tinha as palavras Can't e Must escritas nas suas mãos. Ele revelou que foram feitas, né, na época que ele estava na cadeia. O policial que visitou o Cloud contou pro Ralph, né, como foi a coisa toda. Só que, na real, não tinha como provar se era mesmo ele que tinha aparecido lá de madrugada na casa do Ralph, né? Sendo que ele estava muito distante do local, né? Distante da casa deles. Então chegou o dia da reunião e a Holly não conseguia parar de pensar em como ela ia apresentar uma ideia daquelas para tanta gente desconhecida, para tanta gente que talvez não entendesse o que ela estava querendo dizer. Ela era tímida e estava muito nervosa com a ideia que ela ia levantar na reunião. Então ela começou falando do Rich Holmes e como o caso era muito parecido com o do Terry, sobre ser preso sem cometer crime algum, sobre ser injustiçado e todo o resto que aconteceu com o Terry, que a gente já sabe, né? Inclusive o arranhão. Então tudo ali estava batendo com o caso do Terry.
Então ela tomou coragem e contou que, na verdade, se tratava de uma entidade chamada El Cuco. Ele bebe do sangue das vítimas. E que, na realidade, ele tem vários nomes, né? Em diferentes culturas e regiões. Só para exemplificar ainda mais, né? Essa coisa, ela resolveu, então, passar um filme. Todos olharam o filme com atenção. Mas a Marcy pediu para ela parar. Mas a Jane pediu para que ela terminasse a sua conclusão, né? Ela tentou trazer todas as informações que tinha coletado, né, para sustentar essa verdade. Mas o mais animado com isso ali, né, nessa reunião era o Yuni, que acreditava nessa lenda. E descobrimos que, na verdade, o El Cuco, antes de pensar, né, em cometer um crime, ele precisa se preparar durante semanas. E isso é um dos motivos de o porquê ele aparece de diferentes maneiras. Com o rosto mais deformado e depois com o rosto mais inteiro, digamos assim. Tipo, foi isso que a Grace viu, né? Que a filha da Marcy e do Terry viu. Ela viu ele em diferentes partes desse processo. Transfiguração seria o nome, não? Exatamente. Harry Potter. O Ralph não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo, porque, afinal de contas, ele é super racional, né? Mas a Holly continuou explicando que o El Cuco gostava de lugares tristes, como, por exemplo, um cemitério, porque a tristeza alimentava ele. Então, eles resolvem ir pro Texas, atrás do Cloud. Uhul! Adventure! Sorry! Pra ver o que ele sabia a respeito. A Jane e o Ralph, então, oferecem a sua casa pra Holly ficar hospedada, mas ela avisa que antes, né, de ir pra casa deles, precisa resolver uma coisa ali na cidade. Bom, como vocês podem imaginar, a Marcy estava incrédula, né? Ela pediu até para que o Ralph, então, encontrasse esse suposto forasteiro. O Jack, aquele que acabou sendo, né, marcado pelo El Cuco, tinha uma missão, né? Acabar com aquele circo inteiro. Ele sempre recebia instruções para dar o próximo passo. Ele recebia instruções diretamente do El Cuco. Exatamente. Digamos que era sua segunda voz, né? Tipo, né? É que nem eu falei ali em cima, a marionete, né? A marionete dele. Aí eles conseguem fazer contato com o Cloud e falam pra ele que precisam repassar o depoimento dele sobre o caso do Terry. Mas é claro que, tipo, isso era pra ele não pensar que iam prender ele ou algo do tipo. A Holly ficou lá na casa dos Anderson e do lado de fora da casa, o Jack tava na tocaia, observando cada passo que eles davam. E aí aquela sombra com aquela voz sinistra apareceu de novo e mandou ele fazer uma viagenzinha, senão ele ia morrer agonizando. E daí ele viu uma mão surgir e nela estava escrito Must. Por enquanto que a Holly estava na casa do Ralph, eles bateram um papo, né? Foram se conhecendo melhor. Ela chegou até a mencionar, né, sobre o parceiro dela, o Bill Hodges, que acreditaria sim no El Cuco. Nesse meio tempo, a Jane se juntou a eles e aí veio a revelação pra Holly. Ela ficou sabendo que o forasteiro tinha dado as caras ali, né, na casa deles. E ela entrou em cena pra analisar a cena de onde tudo tinha acontecido, né? E a gente acaba descobrindo confirmando, né? Ela acaba confirmando, na realidade, que sim, ele tinha estado lá. Dando um tapinha na cara do Ralph. Brincadeira, não deu tapa na cara do Ralph. Mas, sério. Bem-vindos ao Texas! Ei! Vamos matar geral! O Ralph, a Holly, o Sablo, o Alec e o Howie embarcaram na viagem e tiveram bastante tempo para conversar sobre tudo, sobre toda essa loucuragem que estava acontecendo. E o Ralph ainda não estava botando fé, mas mesmo assim ele foi e tentou deixar a mente mais aberta. Mesmo a gente sabendo que não tava. Exatamente. Mas eu me surpreendi o Ralph indo nessa viagem, sério. Porque ele tava, tipo, todo... Mesmo, tipo, a Holly descobrindo lá que o forasteiro tinha estado na casa deles, o Ralph meio que, tipo, Ele não tava botando fé nenhuma, parecia né? que ele falava, tipo, é coisa de mulher, sabe? Mas não era. Na verdade, eu achei bem interessante ele ter ido, porque, né, a gente sabe o desfecho, então foi essencial ele ter ido. Spoiler. Jack, então, tava na cola deles
E ele também tinha ido pro Texas e alugado um quarto ali num hotel perto. O El Cuco era insistente, hein? Pelo amor de Deus. Ele continuava dando instruções para que Jack cumprisse essa tarefa e, em troca, ele, o El Cuco, livraria o Jack do seu câncer, né? E tudo voltaria a ser lindo como antes. Bom, Só que não. Bom, nesse meio tempo, o grupo já tinha ali chegado na cidade pra ficar na cola ali do Cloud, né? Do Cloud Bolton. Eles acabaram indo pra casa do Cloud Bolton e lá tinha a mãe dele, né? Que se chamava Love. E sim, o El Cuco estava na cola do Cloud. É legal ressaltar que a mãe do Cloud já conhecia as histórias, porque lá no Texas já rolava essas histórias sobre o El Cuco, só que com outros nomes, como a Andressa tinha falado antes, que é o mesmo monstro, entre aspas, só que com nomes diferentes para cada região, para cada cultura. Então ela já tinha uma noção ali do que eles estavam falando. Então ela acreditou no que estava sendo dito. E a Holly sabia que o El Cuco estava conectado com o Cloud. Então tudo que o Cloud soubesse, o El Cuco também saberia. Com isso em mente, ela conversou com a mãe dele, a Love, né? E pediu para ela conversar com o filho e pedir para ele sair de casa, para não ouvir o plano que ia ser traçado. E o Jack continuava encarnado em matar todo mundo. Então ele foi pro buraco de Marysville esperar eles aparecerem. O buraco de Marysville estava desativado depois de um acidente que aconteceu, então tudo estava abandonado. E ele achou um lugar perfeito para esperar por eles, mas eles não apareceram ainda. Só que esse buraco de Marysville, ele era tipo uma atração com várias cavernas dentro. Então, era um lugar escondido, mas até então a gente não sabia... Até então a gente não sabe por que o El Cuco se esconderia lá, sabe? Mas a ideia é jogada no ar, assim. Tá, agora eu pego essa ideia e te respondo, Rafa. Eles não paravam de fazer suposições, afinal era coincidência, né? Que não acabava mais. Até que uma conversa ali com a mãe do Bolton, a Love, a Holly descobriu uma história um pouco reveladora, digamos. Os ancestrais dos Boltons tinham sido enterrados, né? Soterrados, digamos assim, no buraco de Marysville. Tudo começou quando os gêmeos Carl e Kelvin Jameson se perderam dentro dessas cavernas. Um grupo de resgate começou a ir atrás deles e a cidade inteira, né, ficou sabendo e tal e tentou ajudar a família a trazer os meninos de volta. Mas os grupos de resgate nunca voltavam, eles sempre ficavam presos lá. E, é claro, morriam, né? E nessas levas de grupo tinham ancestrais dos Boltons que tinham ido ajudar. E eles usam essa expressão, eles chamam de... Na realidade, eles chamam de buraco do inferno, né? E esse buraco acabou sendo fechado, né? Esse foi até um dos motivos, né? Bom, o buraco se chama buraco do inferno, né? Então vamos fechar ele, né? E também por causa dos acidentes também, né? Tipo, se é tão perigoso, vamos fechar o bagulho. Só que aí rola a suposição de que o El Cuco estivesse então escondido ali. E se esse lugar fosse tipo o seu forte? Então, durante a preparação para eles irem pro buraco de Marysville, a Holly faz um apelo pro Ralph. Ela pede para ele acreditar, para ele parar de falar e se for, sabe? De supor as coisas. E ir com a mente aberta, pelo menos até isso tudo acabar. O Ralph, mesmo assim, né, depois de tudo isso, continuava cético, embora a Holly insistia, né, para que ele considerasse que sim, né, o El Cuco existia. E de que ele, na realidade, era o causador dessa grande bagunça. Mas como vocês podem imaginar, o próximo passo, então, era deter esse forasteiro. E claro que eles tinham que ir nesse tal buraco do inferno. Só que o Jack, óbvio, né, também estava indo para lá. Ele tinha um trabalho muito simples, que era acabar com quem cruzasse o caminho do El Cuco. Para isso, ele estava, né, com um rifle, e ele tinha se posicionado em uma colina perto de onde eles estavam indo, né? Só que Jack, além de ter o El Cuco ali na sua mente toda hora dizendo nananana, ele tinha que lidar com outra coisa ali em cima da colina, além de estar pirando, né?
Apareceu uma cobra cascavel ali pra fazer companhia com ele. Guarde, tá? Essa cobra na sua mente. Ai, essa cobra. Guarde na mente, tá? Não no pensamento, tá? Só tipo, guarde. Guarda pra um futuro próximo. E aí, eles chegaram lá e o Jack queria atirar, mas eles estavam fora da mira. Então a Holly... Até a cobra tem protagonismo, acredita? Tudo é importante nessa história. Sim! Então a Holly mostrou o caminho que ela achava que era o certo e tal, e eles estavam ali, estudando o local pra começar a busca pelo El Cuco e BUM! Um tiro! E aí o Ralph gritou... Eita! Tiro! E aí todo mundo se escondeu, mas o segundo tiro veio... Ah, essa parte é muita loucura. E aí o segundo tiro veio e pegou direto na cabeça do Howie. E aí o Howie agora tava fora do jogo. Depois o Alec também foi atingido e morreu. E pra ajudar, o Sábulo também foi atingido. Ele ficou com o braço bem machucado, mas ainda tava vivo. Lembra da cobra que cruzou o caminho do Jack lá no alto da colina? Pois bem, ela o picou. Yuni tava ferido, né? E Jack lá, bem loucão, gritando: eu vou te pegar, Anderson. Mesmo mordido, né? Ele tava bem loucão. E eles lá estavam escondidos, né? Pensando na merda que tava aquela situação. Só que o Cuco não queria saber. Ele queria que o Jack matasse eles antes deles chegarem lá no buraco do inferno. Até que eles tiveram que sair de lá. Não dava pra ficar ali, né? Parado esperando por mais tiros, né? Só que nesse meio tempo, seus caminhos se cruzarem, o Jack acabou apontando a arma ali pro Ralph e pra Holly. Só que o Ralph, né, muito inteligente, foi primeiro e matou o Jack. Então eles conseguem entrar na maldita caverna e depois de muito tempo caminhando lá dentro, eles encontraram o El Cuco. E eles conversaram com ele e ele acabou contando tudo o que ele fez, ou seja... A Holly realmente estava certa sobre tudo que ela tinha falado, tudo que ela tinha pensado e investigado. Sobre o arranhão, sobre a forma de alimentação, sobre as transformações e todo o resto. O Ralph queria matar ele logo, mas se ele disparasse com a arma, a caverna ia desabar. Então ele não podia atirar. Aí veio a Holly e matou ele com um golpe na cabeça. E aí várias minhocas começaram a sair do corpo dele como se procurassem um novo hospedeiro. O Ralph e a Holly começaram a voltar, né, pelo caminho de onde vieram, mas eles ficaram muito assombrados por aquelas minhocas e com medo de alguma delas ter entrado em contato com eles e eles não terem visto. Mas, aparentemente, estava tudo sob controle. Exceto pelas mortes, né, que agora eles iam ter que explicar. Só um adendo. Tipo, foi muito fácil matar o El Cuco, sabe? Exatamente. Isso tá lá na minha opinião final, porque foi ridículo pra mim. Depois de todo esse sofrimento, sério. Exatamente. Várias pessoas morrendo. Pessoas que não... absolutamente não tinham nada a ver com nada sobrenatural. E, tipo, foi muito rápido. Foi ridículo, ridículo. Pois é. Vamos continuar ainda aqui, né? Após tudo isso, o que sobrou foi fazer algumas ligações e combinar, né, alguns depoimentos de novo. Porque, na real, quem iria acreditar, além deles, né, claro, que existia esse forasteiro, né, que estava fazendo tudo isso. Eles tinham que averiguar, abrir o caso do Terry de novo, rever os depoimentos. E antes de saírem do Texas, eles tinham que bater um papo ali com o Cloud, né, para combinar a nova versão. Além disso, a Jane teve mais uma vez um destaque na história. Ela teve que conversar com a Marcy sobre o que aconteceu no Texas e que a polícia talvez viesse atrás de outras pistas, né? E que ela deveria omitir aquela reunião, né, que eles tiveram, onde a Holly falou, né, sobre coisas sobrenaturais, né, sobre esse tal El Cuco. Na verdade, era hora de reconstruir a história a partir do que a gente já tinha e encaixar para que agora a justiça tivesse no caminho certo. Então, de volta a Flint City, o Ralph viu que tinha conseguido não só resolver o crime, mas que de presente ele tinha conquistado uma amizade e tanto com a Holly, que agora admirava muito ele e vice-versa, né? Porque ele também admirava ela pra caramba.
E agora todos, tipo, precisavam conviver com esse conhecimento de que sim, existem coisas fora do nosso conhecimento. E eles também iam ter que lidar com a realidade de inocentar o Terry. No fim de tudo, deu tudo certo. Final feliz pra alguns, talvez. Sim, se vocês estão imaginando, o Jack levou toda a culpa. Mas a Marcy, tipo, nunca mais ia ter o marido dela, sabe? Mesmo inocentado, isso não ia trazer ele de volta. E sim, como a Andressa falou, né? Quem levou toda a culpa foi o Jack. Tipo, ele tava no lugar errado, na hora errada. Levou lá um tapa praticamente no nuca. pescoço daquela coisa. Ficou lá todo ralado. E se ferrou. E Morreu, ainda levou toda a culpa. Pelo amor de Deus. Ah, caráter ruim? Porque pelo menos, sei lá, do Terry e do Hit, ok, sabe? A culpa... Tá, eles não vão voltar, é óbvio, né? Nunca mais vão voltar. Pelo menos o Terry não levou a culpa, né? No final, né? Tipo, de tudo. Pelo menos a imagem dele ia ficar, tipo, clean. É. Mas o Jack não. Tipo, o Jack se fu, né? Mas, né, foi uma coisa que ele mesmo construiu. Então, assim, o que a gente vai fazer? Sabe? Bom, foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. Na verdade, não foi o primeiro livro que eu desejei ler. Ainda tenho vontade de ler O Jogo Perigoso. Inclusive, virou um filme original da Netflix, então fica aí a dica. É um super filmão pra vocês olharem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu posso dizer que eu gostei bastante de Outsider. Eu acredito muito nessas coisas sobrenaturais, então pra mim ler sobre uma figura dessa foi bem tranquilo. É meio que aceitável, sabe? Se tratando assim da minha realidade. Mas com certeza o Stephen King não é uma leitura pra todo mundo. Ele pode ser um grande ator, ele é um dos mais conhecidos, super famoso, mas as suas obras não são pra qualquer público. Agora falando da série. O livro, né, como a gente sabe, ganhou uma adaptação pela HBO no início desse ano. E eu preciso dizer que o elenco escalado para essa série é simplesmente incrível, cheio de talentos. Mas, como vocês devem saber, as produções nem sempre são fiéis aos livros. Tivemos mudanças significativas nas personalidades dos personagens. E isso destoou um pouco do tom da história. Eu sinto dizer que é mais uma adaptação que não soube aproveitar o enredo que já estava criado. Na verdade, eu nem sei muito bem por onde começar. Eu achei interessante isso que tu falou sobre não ser uma coisa, tipo, muito estranha pra gente, porque a gente gosta muito desse mundo de coisas sobrenaturais, né? E a gente acredita muito nisso. Então, eu gosto muito de ler sobre isso também. E esse livro, ele fez isso. Ele tem pontos, assim, que o terror fica muito sinistro. Então, foi uma leitura, assim, bem... foi uma leitura muito boa. Até chegar ao fim. Mas vamos lá. O livro me fisgou, sim, na primeira página. Literalmente, na primeira página, eu já percebi que ia ser uma leitura incrível. O meu hype tava lá em cima. E aí o Terry morreu. E eu fiquei perdida pra caramba. Tipo, como assim ele morreu? Eu confesso também que eu fiquei mais instigada a ler. E eu juro que até o desfecho desse livro, eu tava realmente amando. Mas o final desse livro me frustrou tanto, mas tanto, que não tá escrito, cara. Foi tudo tão fácil. Tipo, eles conseguiram matar o El Cuco de uma forma simples. Eles chegaram lá muito rápido. Assim, as mortes do Hal e do Alec me fizeram ir à loucura. Porque, tipo, me pegou de surpresa, que nem a do Terry. Mas a parte que eu esperava ter muita ação, que era a morte do El Cuco... Tipo, isso se ele morresse. Porque eu também pensei que eles iam precisar de uma arma específica pra matar o El Cuco. E não teve emoção nenhuma. Eu fiquei frustradíssima. É óbvio que eu gostei do livro. Mas tem pontos que eu mudaria com certeza. É só isso. Eu achei uma leitura bem complicada. Tem muitos personagens, muita mudança de narrativa...
Mas isso não interferiu na minha absorção da história. Só que sim, é uma leitura complicada. E no fim das contas, a troca de narrativa constante é totalmente compreensível. Porque se não fosse isso, o livro não ia fazer sentido nenhum. E agora, fazendo uma comparação rápida com a série, olha, eles conseguiram fazer uma das piores adaptações que eu já assisti. Eles mudaram características muito importantes dos personagens, eles mexeram nas personalidades e, eles inventaram coisas totalmente sem sentido. E foi bem frustrante a minha experiência com a série. Eu gostaria de nunca ter assistido. Queria, assim, apagar do meu cérebro, apagar da minha memória que eu assisti essa série horrível. Então, né, fica a critério de cada um, mas eu não recomendo. Mas aí vem a questão, Rafa. Se o final... Olha aí, dando spoiler. Se o final da série fosse igual ao final do livro, com as mesmas coisas acontecendo, entende? Os mesmos personagens, tudo ali no mesmo lugar. Também seria frustrante, né? Porque, o final pra mim também foi frustrante do livro. Não sei, é complicado. Não personagens, mudando... Ah, tá, um fez essa coisa, aí só que o outro fez. Não, todos os personagens no seu devido papel, entende? Ali na série. Eu acho que também seria frustrante, sabe? Eu acho que não mudaria muita coisa. Porque pra mim, tu falou que o final pra ti foi bem frustrante. Pra mim também foi, muito fácil a morte do El Cuco, sabe? Sim, eu tava... E ao mesmo tempo, foi muito fácil pra mim a morte do El Cuco, mas também foi, no final foi muita enrolação. Até eles chegarem lá, sabe? Eu acho que metade dava pra cortar ali, sabe? Sim, eles enrolaram demais e, Ai, sabe aquele instinto de Supernatural? Da série Supernatural? Sabe? Sei lá, na minha cabeça era uma coisa totalmente diferente. Sei lá. Mas, né? Como tu falou, deveria ter, então, uma arma especial pra matar, né? Esse tipo de ser, né? Quando eles começaram a falar lá, eu imaginei, né? Sei lá, eles vão conseguir matar só com... Na hora de matar, eles vão descobrir que não vai dar, vai ter que ser com alguma coisa de prata, porque ele é um metamorfo, né? Então, sei lá, alguma coisa de prata pra matar ele, mas não, nem isso não foi. Exato. Sei lá, nem que eles parecem um shopping pra comprar uma coisa de prata, sabe? Sei lá. Mas eu acho que se a série seguisse o mesmo final direitinho, né? Igual o livro, com os mesmos personagens fazendo as mesmas coisas, não mudando eles de lugar, eu acho que também seria, sabe, mamão com açúcar também. Eu acho que na série talvez eles poderiam incrementar. Lembra quando a gente viu Crepúsculo e a gente não esperava aquela cena do último filme que não tinha no livro e eles botaram aquela batalha e a gente começou a chorar no filme, no cinema, quando a gente viu aquilo no filme? Então... Pegou a gente de surpresa. Por que eles não poderiam fazer isso na série também? Sabe? No livro não é assim, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou aumentar isso, que seria um ponto positivo. Mas aí, na série, eles já fizeram uma coisa. Tá, não igual ao Crepúsculo, óbvio. Mas tipo o Crepúsculo. Que na realidade foi a ação do Ralph, né? Não da Holly. Ó, dando spoiler da série, né? Já. O que, na verdade, é bem chato, né? Porque... Sei lá, eu acho que cada um ali dentro tem a sua importância, sabe? Porra, se a Holly apareceu, é porque ela tem uma importância significativa. Se o Ralph tá ali, é porque ele tem um outro peso, sabe? E aí largar tudo em cima de um personagem... sei lá. E aí botar a Holly como evidente e sensitiva. O que eles fizeram na série? Ai, pelo amor de Deus. Mas o problema da série é que exatamente isso, é pra se tornar um pouco mais convincente. Como eu te falei ali, o Stephen King não é uma leitura pra todo mundo. Ele é super conhecido, óbvio, é um grande ator, todo mundo conhece. Sabe? Iluminado, tá aí. Mas ele não é uma leitura pra todo mundo. Eu acho que na série eles tentaram fazer uma coisa mais convincente. Ok, nem todo mundo acredita em vidente. Mas entende que existe pessoas assim, entende? Então colocaram a Holly assim na série pra se tornar um pouco mais convencível, digamos assim. No final, o El Cuco ser uma figura sobrenatural. Foi o que eu, consegui imaginar pegando a série. É que não adianta, É uma coisa muito pessoal, então, eu não aceito,
É porque no livro não precisa, entende, de uma pessoa te falar que existe o El Cuco, que existe, tipo, uma pessoa que enxerga o El Cuco, porque o livro já é construído nessa narrativa sobrenatural. Mas talvez quando tu vai transpor pra tela, precisa, entende, de uma pessoa que vai te explicando as coisas, os passos, que, tipo, vai tentando, tipo, te convencer que pode existir uma coisa assim. Então eu acho que é por isso que eles sobrecarregaram demais a personagem da Holly na série. Quiseram Pode colocar ser. muitas coisas pra tornar mais, tipo, plausível pro final, entende? De que, pra te acreditar que realmente pode existir essa entidade, esse forasteiro. Então, acho que é por isso que a personagem dela acabou se perdendo bastante na série. Não só a personagem dela, né? Outros personagens também se perderam. Todos. Mas eu acho que é por causa disso, porque tu precisa de uma coisa mais real, tipo, pra apresentar ali pro pessoal. Mas como a gente já falou, tipo, a série foi bem ok, né? Bem assim, né? Ah, que série, né? Mais uma pra me assistir, mas que eu não vou, tipo, me lembrar. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com uma nova história. E obrigada por escutar a gente até aqui. Se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também. No Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucoodisseia e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia. Tchau! Beijo!